Olá pessoal, aqui é Guilherme Arnelas, Mendes Lobato. Estamos no Parque Shopping, em Brasília, no Distrito Federal. Hoje é dia 14 de junho de 2024 e eu resolvi falar hoje um pouco sobre um livro que eu acabei de ler, porque agora eu estou fazendo um resumo dele, um resumo crítico, uma resenha deste livro, e já estou na metade da resenha, porque eu faço assim, e recomendo que as pessoas façam assim. Quando vai ler um bom livro, você lê o livro uma vez para conhecer o livro. Depois que você conhece o livro, você lê de novo, com bastante atenção, para poder conseguir entender e mergulhar naquelas questões, naqueles pontos que não foi possível atingir na primeira leitura. Porque numa primeira leitura você não atinge, a gente não consegue, a gente não consegue aproveitar o livro da melhor forma, sabe? A gente conhece a obra, a gente fica sabendo a história, a gente conhece os personagens, ou mesmo quando não é um livro de literatura, você conhece as ideias principais e tal. Mas um bom livro, seja de literatura ou não, ele tem que ser estudado. E para você estudar um bom livro, para valer a pena, sabe quando você chupa uma banda de uma laranja, você vai chupar de verdade. Você dá uma chupada, depois você vai ainda mais quando ela está docinha, quando o livro é bom, você vai até o bagaço. Então, assim, um livro é a mesma coisa. Você fazer uma leitura superficial, você não está aproveitando bem. Mas quando você faz uma segunda leitura, e a primeira acaba sendo superficial, porque você não conhece a história. Quando você conhece a história, você mergulha de novo, a profundidade é outra, de compreensão, você acaba conseguindo ter sacadas que você não ia ter na primeira. Então vale a pena, um bom livro vale a pena. Tem alguns livros que vale a pena você fazer uma terceira leitura. Não são todos, é a minoria. Eu vou dar um exemplo de um livro que eu li 3 vezes. Eu tive que ler 3 vezes para entender bem, do jeito como eu realmente achei que deveria ser entendido. Que livro foi esse? Foi o livro A Divina Comédia de Dante Alighieri. Se eu não me engano, foi o único livro que eu li 3 vezes até hoje. Talvez tenha tido algum outro, mas eu não estou lembrado. Mas esse sim, eu tive que ler 3 vezes. Mas eu estou aqui não é para falar deste livro do Dante Alighieri, eu estou aqui para falar do livro Ilíada, de Homero. No livro Ilíada de Homero, é este livro que eu li uma vez, estou lendo a segunda vez, e nessa segunda vez eu estou fazendo o resumo de cada capítulo, até mesmo para eu não precisar ler de novo. Vai que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, eu queira lembrar determinado episódio que aconteceu na Ilíada, eu não preciso ler de novo. No meu resumo que eu estou fazendo, eu já acho aquilo que é de principal, eu consigo me lembrar. Então eu acho interessante fazer isso com os bons livros, sabe? Você lê uma vez, depois lê a segunda, e na segunda lê cada dia um capítulo, sabe? Para não ficar uma coisa corrida demais, inclusive para a gente curtir o livro, porque um livro ele tem que ser curtido. Então o que eu faço? Eu recomendo que as pessoas, quando for ler um livro, não lê de uma vez, mas também não enrola. Lê um capítulo por dia. A gente, inclusive, tem mais o que fazer durante o dia. Não precisa ler todos os capítulos, 3, 4 capítulos num dia só. Lê um. Ah, mas aí um livro, eu leio um capítulo só, demoro meia hora. Então lê outro livro também. A gente não precisa ler. Vamos supor que eu tenha 2 horas por dia para literatura. Vamos supor. Né? Eu resolvo separar 2 horas por dia para ler. Mas se eu ler um livro, o livro principal que eu estou lendo, eu demoro meia hora, sobra 1h30. O que eu deveria fazer? O que é melhor? É eu aproveitar essa 1h30 que falta lendo mais capítulos? Ou pegando outros livros para ler?
eu tenho para mim, a minha opinião é a seguinte, que você aproveite o tempo de leitura para ler outros livros também. Porque além da literatura, além de ler livros, a gente tem mais o que fazer da vida também, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que ir atrás dos resultados, tem compromissos sociais, de familiares, etc. Tem lazer, né? Por mais que a leitura seja um lazer, essa leitura que eu proponho para você aqui, você pode até levar ela como um hobby, ela pode até ser prazerosa, essa atividade. Mas é uma coisa muito séria. Muito séria no sentido de você ter que levar com seriedade a boa literatura para você aprender com ela. E a minha proposta neste canal é essa desde que eu comecei, né? A gente trabalhar com literatura para aprender literatura, para aprender sobre a vida, para aprender sobre o mundo, para aprender sobre as pessoas, né? Então a proposta ela é mais completa. Então, quando a gente leva a literatura com mais seriedade, não apenas como um gibi que se lê nas horas vagas, eu acho que o nosso proveito é melhor, é outro, é substancial, sabe? A gente aprende, inclusive, a se comunicar melhor, etc. Então, assim, eu estou fazendo, como eu disse para vocês, estou fazendo a segunda leitura, estou fazendo esse resumo. E quando a gente, como eu acabei de falar, quando a gente consegue reservar algumas horas do dia, ou da semana, ou algum dia sim, dia não, cada um consegue fazer o seu horário de leitura. Quando a gente faz isso e sobra tempo, eu aconselho que você leia mais de um livro. E assim, sabe? Curtindo um capítulo, depois que você termina a primeira leitura, a segunda leitura é da mesma forma, só que um detalhe, eu aconselho a fazer o que eu estou fazendo. Quando você estiver fazendo a segunda leitura, você presta mais atenção e faz um resumo de cada capítulo, cada dia. E não importa se demorar meses para você terminar de ler o livro, não importa, porque aí você aproveitou o livro. E quando você terminar um livro, sabe o que vai acontecer? Você vai começar outro, e depois quando terminar, vai começar outro. Então é uma coisa que na nossa vida não tem fim, então você vai ter pressa para quê? Bobagem, né? Então, lendo um capítulo por dia de cada um dos livros que você, dentro do seu tempo, eu acho que é a melhor organização. Embora eu esteja fazendo esse vídeo para falar da Ilíada, veja, eu estou falando de literatura porque eu aproveito esse momento para dar as dicas que eu acho bom, que eu sigo, que eu uso para falar para vocês. Eu não vou fazer um vídeo só para falar de dicas de leitura. Quem me segue, quem assiste os meus vídeos vai recebendo isso do bojo, né? Então é isso aí, a primeira coisa, ó, já estamos em 8 minutos. Eu espero fazer esse vídeo no máximo meia hora. Eu tenho muita coisa para falar sobre a Ilíada, mas este vídeo é só de meia hora. E nós vamos fazer assim, sabe? Cada vídeo vai ser de meia hora. Então nós vamos terminar esse vídeo, Ilíada 1, depois vamos fazer um outro vídeo, Ilíada número 2, Ilíada número 3. Coisa assim, e meia hora cada vídeo, para não ficar também um vídeo muito longo, como tem sido os outros, né? Eu fiz um de 40 minutos, quase 50, né? Quando eu falei sobre o Baudelaire, mas até 40, veja também, mais do que isso é complicado, mas de toda forma eu estou querendo fazer um vídeo de no máximo meia hora. Se tiver mais o que fazer, mais meia hora. Ou então mais 15 minutos, mais 10 minutos, mais 20 minutos. Né? Mais meia hora, pronto, passa para a próxima. Bem, então assim, já estamos com 9 minutos. Então assim, vamos falar um pouco sobre a Ilíada. A Ilíada é considerado o primeiro livro da literatura ocidental. E olha, nós estamos no Brasil, nós estamos no Ocidente. Então, é o primeiro livro da nossa região, vamos dizer assim, da nossa cultura, do nosso povo. O primeiro livro do nosso povo, da literatura do nosso povo, é a Ilíada. E quando é que ela foi escrita? Para eu dizer que ela foi a primeira. Ela foi escrita por volta do século VI, antes de Cristo. No século VI, por Homero. Foi escrita no século VI por Homero. Foi um livro que trata
tem como pano de fundo a guerra entre os gregos e os troianos. Certo? Então, assim, todo mundo já ouviu falar da guerra dos gregos e dos troianos, né? E essa guerra é narrada, uma parte dela é narrada no livro Ilíada, mas uma segunda parte, que é a continuação dela, é tratada num outro livro chamado Odisseia, que é escrita por Homero também. É a continuação da Ilíada. Seria a Ilíada parte 2, mas com outro foco, né? Mas tratando da guerra. Então, assim, Ilíada é um nome que vem de Ílio. Ílio é o nome da cidade de Troia. Porque o que acontecia? Troia era como se fosse uma unidade territorial inteira, considerando a cidade e, vamos dizer assim, seria algo como que a região urbana e região rural, a capital e as cidades periféricas, mais perto. Para quem mora em Brasília, é mais fácil da gente fazer a seguinte comparação. Troia é como se fosse o Distrito Federal e Brasília é como se fosse Ilha é como se fosse Brasília, que é a capital, que é onde mora o rei, onde mora o presidente, o governador. E Troia é como se fosse a região, a unidade maior, envolvendo a área rural e as cidades mais próximas, governadas pelo rei de Ílio. Então, quer dizer, Troia, a grosso modo, seria como se fosse o estado, Troia, e Ílio como se fosse a capital do estado. Então a gente fala troianos, assim como a gente fala paulista e paulistano, assim como a gente fala mineiro e Belo Horizontino, assim como a gente fala gaúcho e porto-alegrense, gaúcho é o estado do Rio Grande do Sul. Então olha, é a grosso modo que eu estou dizendo, viu? Porque não é exatamente isso. A distribuição, a organização política naquela época era bem diferente da que é hoje. Só para a gente entender um pouco melhor. Então, quer dizer, o rei de Troia, ele governava a Troia a partir de Ílio, que é a cidade de Troia. A gente também pode chamar de Ílio a cidade de Troia. E tem gente que fala que Ílio e Troia é a mesma coisa. Tá? Mas pode chamar também. É que quando a gente lê a obra de Ilíada, a gente percebe que quando Homero fala troianos, ele fala não só daquelas pessoas que viviam na cidade de Ílio, mas também aos arredores, que era governada pelo rei de Ílio, pelo rei de Troia, que era Príamo, na época da guerra de Troia, na época da Ilíada. Então, assim, como eu disse, Ilíada ela foi escrita no século VI, antes de Cristo, por Homero, se referindo a uma guerra que ocorreu no século XIII antes de Cristo. Então, assim, foi 600 anos antes dela ser escrita que a história ocorreu. Ela foi escrita no século VI, tendo ocorrido no século XIII. ...600 ou 700 anos depois. Veja que isso é bastante coisa. Então depois dessa obra de Homero, nós temos outros livros gregos, de Píndaro. Nós temos em outra época posterior, os dramaturgos, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, escreviam mais teatro, e dentre outros tantos autores gregos de literatura. Mas todos posteriores a Homero. Hesíodo veio posterior a Homero, e dentre outros. Então, assim, agora, o que acontece? Qual a grande importância do Homero? Que o Homero influenciou a
literatura grega. Ele foi o pontapé inicial da literatura grega. E a literatura grega, ela foi a base da literatura romana, porque na história, o Império Grego ele é anterior ao Império Romano. O Império Romano, quando conquistou a Grécia, eles não tinham uma literatura boa, né, desenvolvida, e eles se alimentaram da literatura grega. Não só da literatura grega, mas é engraçado que da mitologia grega também. Tanto que a mitologia romana é uma versão latina da mitologia grega. É a mesma história, só que os deuses têm outros nomes. Mas é basicamente a mesma história. Sabe? Então é interessante isso também. E é patente esse conhecimento entre os estudiosos de literatura que os romanos, eles fizeram a sua literatura com base na literatura grega. E a literatura romana, ela alimentou a literatura das nações neolatinas, dentre elas a nação portuguesa, né? A portuguesa, a espanhola, a italiana, a francesa, a romena, e também eles influenciaram muito a literatura inglesa, a literatura alemã, não só as neolatinas, mas a europeia de uma forma geral. A literatura europeia foi fundamentada na literatura romana e grega. Uma vez que a romana já foi fundamentada na grega, como eu falei, e a grega foi teve como seu alicerce as obras de Homero, que é a Ilíada e a Odisseia, tendo sido a Ilíada a primeira. Então vejam a importância da gente entender, da gente conhecer a Ilíada com profundidade. Se a gente quiser entender alguma coisa de literatura, quiser curtir alguma coisa de literatura aqui no Ocidente, né? Então, assim, aí vocês podem até dizer, para aí, Guilherme, se Homero escreveu no século VI a.C., uma história do século XIII a.C., veja, será que a Bíblia, que é a história dos hebreus e do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas principalmente o Antigo Testamento, ele não é anterior a Homero? Né? Porque Moisés viveu 1500 anos antes de Cristo. Eu vou até conferir aqui, porque eu estou aqui com um texto para não errar essas datas, né? Mas deixa eu conferir aqui para ver se eu estou falando certo. Deixa eu ver aqui, mas é isso mesmo. O Moisés viveu mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Foi quando ele escreveu a Torá, né? O Pentateuco, vamos dizer assim. Eu vou ter que ver melhor essa informação. Tá vendo? Alguns dizem que é no século XIV a.C., uns dizem que é no século XVI a.C., né? Então, ou seja, 1.300 anos, 1.500 anos antes de Cristo. De toda forma, o importante para nós aqui é o seguinte: ele é anterior ao Homero. Sim. Moisés é anterior a Homero. Então, por que o Pentateuco não é considerado o primeiro livro, assim, o livro mais antigo da literatura ocidental? Bem, o Pentateuco, agora eu vou dizer uma coisa que eu entendi, que eu depreendi. Isso que eu vou dizer não está escrito em lugar nenhum.
Mas eu depreendo que o Pentateuco, os livros de Moisés, eles só entraram para a literatura ocidental, vamos dizer assim, com o advento do cristianismo. Só com o advento, porque antes do cristianismo, ou seja, no século, vamos botar lá no final do século I, que foi quando os evangelhos já tinham sido escritos e já estavam difundidos lá no Império Romano, os evangelhos dos apóstolos de Jesus e de Paulo, principalmente, quando esses evangelhos já estavam, as cartas de Paulo já estavam difundidas, é que nós podemos dizer que os livros sagrados dos judeus entraram na literatura ocidental, porque antes disso, antes do advento do cristianismo, os livros de Moisés, eles pertenciam apenas à cultura judaica, à cultura hebraica. Os hebreus são do Oriente, são orientais, são do Oriente Próximo, vamos dizer assim, do Oriente Médio, melhor ainda, Oriente, todo mundo sabe essa expressão, todo mundo entende essa expressão. Os hebreus são do Oriente Médio, os judeus são do Oriente Médio, não é o Ocidente. Mas eles entraram no Ocidente, eles fazem parte do Ocidente desde quando? Desde a última diáspora, Desde a última diáspora, desde da diáspora, a última diáspora foi na época de Cristo, em que o Império Romano, se eu não me engano, no ano 70, destruiu o segundo templo. Inclusive, hoje em dia fala-se muito que Israel está construindo o seu terceiro templo lá e tal. Mas na destruição do segundo templo houve a diáspora judaica, e a diáspora judaica inclusive para a Península Ibérica, para Portugal, e eles levaram, nessa época, os judeus levaram o Antigo Testamento. Mas não foi só eles que levaram, os cristãos também levaram, uma vez que Jesus era um líder religioso judeu. Então, veja, não tem muito para onde fugir. O Pentateuco, o Antigo Testamento, os livros sagrados do judaísmo, eles só entraram na cultura ocidental na era cristã. E o Ocidente, antes da era cristã, 600 anos antes, recebeu o livro de Homero. Então, Homero tem 600 anos antes de Cristo, tem 600 anos antes da Bíblia. Por isso que ele é considerado o primeiro. E ele realmente, e não só por isso, mas ele realmente, o livro do Homero, a Ilíada, ele realmente foi base, foi fonte para toda a literatura grega e para a literatura romana. Sabe? Na literatura, quando a gente vai falar de literatura portuguesa, o Portugal realmente só existe a partir do século XIII, 13 ou 12, agora eu estou um pouco, não me lembro muito bem, mas é isso, é o século XIII, acho que é século XII que Portugal começa a existir como país. Eu posso estar enganado aqui, mas foi por aí. Então, quer dizer, só no século XII, então, por exemplo, para a origem dos portugueses, do povo português, que foi o povo que deu origem ao Brasil, que fundou, vamos dizer assim, o povo que fundou o Brasil foi o povo português. E nós, no Brasil, falamos português. Nós podemos dizer que o português, no século XI, XII, ele recebeu na sua formação não só a literatura ocidental, que ele é do Ocidente, como também recebeu na sua formação a literatura cristã, mais de 1000 anos de existência. Antes haviam os lusitanos, que é um povo anterior ao português, que também tem uma origem, o povo português tem origem nos lusitanos, que é um povo anterior, que eram celtas que viviam em Portugal, na Península Ibérica, que também tinham recebido os judeus da diáspora na sua população. Então veja, a gente não precisa entrar também em tantos detalhes históricos, Os portugueses também receberam o componente visigótico, dos visigodos,
que também é um povo viking, um povo alemão, alemão não, é melhor dizer assim, né? É um povo germânico que contribuiu para a formação do povo português, sabe, além dos mouros, né? Nós temos os mouros também no sul de Portugal, que contribuiu etnicamente para a formação dos portugueses. Então, o caldeirão, que é Portugal, né? O caldeirão étnico, inclusive, isso tem muito a ver com o Brasil, né? O Brasil também é um caldeirão étnico, não é à toa. Havia sempre houve muita mistura de povos, miscigenação em Portugal, porque ele faz fronteira entre mundos, né? Entre a África, a Europa, o Oriente Médio, que está na outra ponta do Mediterrâneo, e que se você for olhar numa ponta está Portugal, na outra ponta está Israel hoje, que é o mundo judeu, né? Os hebreus antigamente, que fugiram de lá na diáspora e seguiram para a Lusitânia. Então, assim, sem querer entrar em muitos detalhes históricos, né, o que eu estou querendo deixar claro aqui é só que a prevalência, como é que eu vou dizer, a prioridade da cultura grega para o Ocidente em relação aos livros, à literatura judaica. 600 anos de diferença. Mas aí você pode dizer para mim assim, peraí, Guilherme, mas tem um livro ainda mais antigo do que a Bíblia, que é o livro das Epopeias de Gilgamesh, que trata da Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh é um livro mais antigo que a Bíblia. A Epopeia de Gilgamesh, agora eu vou ter que conferir aqui realmente quando é que ele foi escrito, mas faz muito tempo. É um livro, pra vocês terem uma ideia, é um livro, para quem não conhece, é um livro sumério, que foi escrito, deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver aqui quando é que ele foi escrito mesmo. Ele foi escrito antes do século 21 a.C. Então, no ano 2100 a.C., as pessoas já conheciam a Epopeia de Gilgamesh. E quem foi o Gilgamesh? Gilgamesh, ele foi o quinto rei da dinastia Uruk. A dinastia Uruk, ele era um rei da Suméria. E onde é que é essa Suméria, né? A Suméria era numa região ali do norte da Mesopotâmia. Porque nós temos a Suméria no norte da Mesopotâmia e ao sul nós temos um outro povo lá, que eram os assírios, se eu não me engano. Tá vendo? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu estou falando certo ou se eu estou trocando. Bem, isso aí, gente, eu vou ter que dar mais uma olhadinha. Porque nós temos o quê? Temos a Suméria e temos a Assíria. Nessa época, no século 21 a.C. Temos as cidades de... eu vou conferir isso agora, tá vendo? Eu vou conferir isso agora. Só um pouquinho. Vou fazer diferente. Porque nós temos a Assíria e a Suméria. Eu tento lembrar aqui qual que fica em cima e qual que fica embaixo. Na Mesopotâmia. Era a região da Mesopotâmia. Então, assim, deixa eu lembrar aqui.
Aí, só um pouquinho que eu vou achar. Eu posso estar confundindo a Assíria chamando a Assíria de Suméria e a Suméria de Assíria. Então, assim, tudo é Suméria. A região, tá? Então, assim, não é para ficar fácil aqui. A região, a civilização assíria, está dizendo aqui no blog do Enem, a civilização assíria é resultado da miscigenação entre antigos sumérios que se estabeleceram na parte superior do Tigre e povos da região. Então, assim, nós temos assim, a Síria, vamos imaginar o Tigre e Eufrates, a região da Mesopotâmia. Vamos passar um traço no meio, aquilo que está acima nós chamamos de Assíria, o que está embaixo nós chamamos de Suméria. E a capital da Assíria é Nínive, e a capital da Suméria é Babilônia. E engraçado que Suméria e Babilônia são cidades que, de acordo com a Bíblia, elas foram fundadas por Nimrod. Nimrod, que era neto de Cã, que era um dos filhos de Noé. Então Noé, depois do dilúvio, houve o dilúvio, Noé salvou sua família, em que seus filhos eram Jafé, Sem, Cã e Cão, né? E Cã teve um filho chamado Cush, e o Cush teve um filho chamado Nimrod. Esse filho dele, chamado Nimrod, foi quem fundou Babilônia, a cidade de Babel. Tanto que foi ele que fez a Torre de Babel. Nimrod, grande caçador diante de Deus, né? Ou seja, uma pessoa ofensiva a Deus, ele fez a cidade da Babilônia, a Babilônia, que é a capital da Suméria. E ele também foi para o norte e fundou, depois de fundar a Babilônia, ele fundou várias cidades, inclusive Nínive. Ele fundou a cidade de Nínive, ao norte da Babilônia, na região da Mesopotâmia. E a região de Nínive é que deu origem aos assírios, ao povo assírio. Então, veja, isso aconteceu numa época assim que houve o dilúvio, né? Reinício da história. Houve o dilúvio, Noé, filho de Noé, Cã, filho de Cã, Cush, filho de Cush, Nimrod. Ele funda a cidade de Babilônia e de Nínive, e na cidade em Babilônia, na Suméria, tem um dos reis, em seguida na história, esse rei viveu, se eu não me engano, no século 27 a.C., pra você ter ideia. Trata-se de uma história, a Epopeia de Gilgamesh trata de uma história que ocorreu no século 27 a.C., e no século 21 a.C., ela já estava escrita, que é a Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh foi um dos reis que viveu nessa época, do século 27 a.C. Aí você vai poder dizer para mim, assim, poxa, Guilherme, veja bem, uma história escrita no século 21 a.C., que reporta uma história que aconteceu no século 27 a.C., ela não é anterior à obra de Homero, que foi escrita no século VI a.C., contando uma história do século XII, XIII a.C., né? Quando ocorreu a história da Ilíada, a Guerra de Troia, nós estávamos no século XIII a.C., sendo que no século 21 a.C., ou seja, 700 anos antes da Guerra de Troia, já estava escrito a Epopeia de Gilgamesh, referindo-se a uma história que ocorreu no ano
no século 27 a.C. Então a epopeia de Gilgamesh ela é ainda anterior à Bíblia, aliás, anterior à Ilíada e anterior à Bíblia também, que a Bíblia foi escrita por Moisés no século XV, XIV a.C., né? E a epopeia de Gilgamesh no século XXI a.C. já estava escrito. Então, a epopeia de Gilgamesh não é anterior à Ilíada para a literatura ocidental? Seria, né? Só que não. Pelo mesmo motivo da Bíblia. Porque a epopeia de Gilgamesh, primeiro, ela não é do Ocidente, é uma história do Oriente Médio. Porque trata da história de um povo, que era o povo assírio, um povo, na verdade, sumério, pois o Gilgamesh era um rei sumério, que governava a partir da Babilônia o seu império. Mas, veja, ele não é ocidental, ele é do Oriente Médio, para início de conversa. Mas tem outra coisa. Embora se falasse muito da epopeia de Gilgamesh, não se tinha ela escrita. Ela foi descoberta. Foi descoberta a epopeia de Gilgamesh, o livro foi redescoberto, vamos dizer assim, foi descoberta por arqueólogos britânicos do século XIX, em 1800 e tanto, em tabuinhas de argila com escrita cuneiforme, enterrado nas escavações lá, que eles acharam nas escavações que estavam fazendo em Nínive no século XIX. Então veja, a epopeia de Gilgamesh passou a ser conhecida pelo Ocidente, vamos dizer assim, né? Passou-se a ter a obra, a epopeia de Gilgamesh inteira. Primeiro foi escrita cuneiforme, em tabuinhas de argila, cozidas lá pelo tempo, por sei lá mais que fenômenos naturais, e só no século XIX, ou seja, 1800 e tanto, ela demorou muito. Se bobear, foi só no século XX que a gente passou a ter um contato direto com essa obra. Veja, século XIX, século XX foi ontem. Não tem como dizer que a epopeia de Gilgamesh fundamentou a literatura ocidental por sua antiguidade. Não, pelo contrário, ela é extremamente recente para o nosso conhecimento. Realmente, aquilo que foi basilar para a literatura que nós temos hoje no Brasil, ela é histórica, ela veio de Portugal, que veio de Roma, que veio da Grécia. Historicamente é isso. Agora, aí você pode dizer também, existem escritos egípcios anteriores aos gregos. Pode até existir escritos, realmente acredito que existam, mas eles não influenciaram de forma a nossa literatura, de forma a gente conseguir dizer que eles são o germe, né? O germe da literatura grega. Não dá para dizer. Podemos dizer que houve influência, mas a literatura grega ela é, vamos dizer assim, é a primeira, sabe? Ela é a original. O desenvolvimento foi na Grécia, é o que a gente pode dizer em relação à literatura, cultura, filosofia, né? A matemática, muita coisa, para dizer a verdade, né? Então, assim, olha, já extrapolei o tempo, já estou com 39, aí, ó, 40 minutos, eu pensando que eu ia conseguir fazer isso mais rápido. Demorei o quê? 40 minutos para falar sobre por que a Ilíada é o primeiro livro da nossa literatura, da literatura ocidental. Tá joia? No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre a Ilíada. Tá? Um abraço e até lá.